Pois muito bem, quando a gente pensa em rei, ou reino, né? O trono, né? A gente pensa logo em quê? Uma soberania, um monarca, né? Um rei ou reino. Passa aí, Kézia. Na Primeira Guerra Mundial foi morto 19 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foi morto 83 milhões de pessoas. Em 2004, aproximadamente, a gente pela primeira vez ouviu falar desse nome aí, ó, tsunami, né? A gente até então não sabia o que era isso. E em 2004, na cidade de Sumatra, na Indonésia, 226 milhões de pessoas morreram por essa inundação aí, ó. Essa Indonésia, essa ilha, ela é uma ilha e ela foi invadida pelo mar e morreu todas essas pessoas. Se a gente pensar agora há pouco também, cerca de só no Brasil foram 200 milhões de pessoas que morreram na última pandemia da Covid-19. E agora mais recente, teve aí as enchentes do Rio Grande do Sul, né? E aí a gente viu os nossos irmãos aqui pertinho no sul que morreram por uma grande enchente que teve lá também. E a pergunta que não quer calar, né? Tem alguém no controle desse mundo? Porque tantas coisas acontecem e a gente às vezes não entende. Meu Deus, por que está acontecendo? Hoje, sem querer, eu estava vendo a rede social e eu vi uma reportagem que me chocou. Vi uma própria mãe que matou seu filho, congelou. Quando era de manhã, ela descongelava para ninar ele, depois ela congelava de novo. E o pessoal disse: irmão, que ponto o mundo vai chegar? Porque as coisas estão assim. Aí vem a pergunta: tem alguém no controle do mundo? Né? Passa aí, Kézia. Vai passando aí esses aí, aí pode parar aí. Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 4. E a gente agora vamos entrar na parte de Apocalipse, que nos dará realmente respostas para muitas das nossas perguntas. Se não para todas, mas para a maioria das nossas perguntas. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada. E ela tem resposta para tudo, realmente. Né? Então a gente vai destrinchar verso por verso de Apocalipse. Ali está escrito, mas eu gosto muito de ler a Bíblia, sabe? Folhear ela. Porque quando a gente folheia a Bíblia, é bom demais. É o Espírito de Deus falando com a gente. Vamos ler junto? Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer. E depois que deve acontecer depois destas coisas. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Apocalipse, a gente já vem outras quartas estudando. A primeira quarta a gente estudou sobre as visões do Apocalipse, né? A segunda quarta que a gente estudou sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E Deus ele deu as visões a João, o apóstolo João, para que ele visse o céu. E a partir do versículo do capítulo 4 é a segunda visão que Deus tem. Na primeira visão, o anjo disse: tudo que você vê, você vai anotar e você vai enviar para 7 igrejas. Mas já nesta aqui, João diz que ele viu uma porta aberta e uma voz dizendo: sobe, que eu vou te mostrar as coisas que você não viu na primeira visão, você vai ver agora na segunda. Pois muito bem,
Vamos para o capítulo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Parou também por aí. Agora, João no capítulo 2 ele disse: imediatamente eu me achei espírito. O que significa essa palavra? Já vimos na primeira quarta-feira que João também falou isso: achei-me em espírito. João foi tomado em visão, né? E é assim que acontecia com os profetas da Bíblia. Givanildo, como é que o profeta era tomado em visão? Ele estava corporealmente na ilha de Patmos, mas Deus tomou a sua mente e levou para ele ver o céu. E nesse caso ele viu um trono. Ele diz assim: e eu vi um trono e alguém sentado lá. Interessante, né? Como Deus ele é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus não fará nenhuma coisa sem primeiro revelar as suas coisas aos profetas. Por quê? Porque o profeta ele é um enviado de Deus. Ele escreve o que Deus manda para nos instruir o que vai acontecer. E assim aconteceu com João. Vamos para o verso 3. Ele diz: e esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Vamos falar um pouquinho sobre esse verso 3, mas primeiro vou mandar a Kézia passar aí. Passa aí, Kézia. João recebeu um convite, né? Como a gente viu no verso 1, ele viu a porta do céu, né? Aí mostrou essa escada, e aí aquela voz convidando para ele subir. E ele foi tomado em visão, como aconteceu com todos os profetas da Bíblia. Passa, Kézia. E aí ele diz: imediatamente achei de espírito, eis que um trono armado, e num trono alguém sentado, e esse que se achava sentado é semelhante a quem? Ao aspecto de pedra de jaspe. Era uma cor meio que incolor. E depois sobre uma pedra de sardônio, que é uma cor meia esverdeada. E ao redor do trono, arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Passa, Kézia. Pode passar. João ele teve uma visão do céu, mas não foi somente João que teve essa visão. Isaías também, o profeta Isaías teve a visão. E Isaías ele ainda dá uma conotação diferente na visão dele. Aí em Isaías capítulo 6, de 1 a 3, ele diz assim, leiam comigo: no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam passando por cima deles, como um tinha 6 asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava, e clamava uns para os outros, dizendo que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Na visão de Isaías, interessante, ele diz assim, serafins, né? O que é serafins? É uma classe de anjos. O céu, ele é muito organizado, irmãos. Existem os serafins, ele tem 6 asas. E na visão de Isaías, ele diz que 2 ele do quê? Cobriu o rosto, 2 ele cobriu o quê? Os pés, e 2 ele voava. E ele dizia, Santo, Santo, Santo. Essa expressão, Santo, 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 a gente já viu no estudo passado, que é uma referência à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então,
nessa classe de anjos que são os serafins, eles são anjos que têm 6 áreas. Tem o querubim, que são anjos que têm 4 asas. E tem o anjo normal, que é o anjo que tem 2 asas. O céu, ele é muito organizado. E cada anjo, ele tem uma função lá no céu. Passa quieto. Outra pessoa que viu o céu também, Daniel. Daniel capítulo 7, verso 9 a 10, ele diz assim, continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou, e suas vestes eram brancas como neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, e o rio de fogo manava, e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram livros. Veja que na visão de Daniel, ele já viu outras coisas. Ele viu o ancião de dias. Cadê Kézia? Ele viu o ancião de dias. Ele viu as suas vestes eram puras como a lã. Existe um termo teológico que fala assim: eles viam porque eles conheciam. É como se vocês pegassem um índio lá na Mata Atlântica, jogassem ele no meio da cidade e depois levassem de novo para a tribo dele. O que é que ele ia dizer? Quando ele visse aqueles carros, quando ele visse os mares, quando ele visse as pessoas vestidas diferente dele, eles iam falar coisas que eles achavam semelhantes. Ele é semelhante a um bicho assim, a uma planta assim. E mais ou menos era o que eles diziam. João estava preso numa ilha e o que ele via era mar, né? Então ele começou a falar que era feito um mar, as cores que tinha naquela ilha. E o Daniel a mesma coisa. Daniel era pastor de ovelha, então ele disse, e a sua cabeça como pura lã, e o seu trono como fogo, manava e saía diante dele milhares. Aí ele viu milhares e milhares de anjos. Irmão, o trono de Deus é algo maravilhoso. Passa aqui. E aí, voltando para Apocalipse de novo, no versículo 3, aquele que a gente leu, imediatamente achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse alguém se achava sentado, é semelhante no aspecto, aí ele diz, pedra de jaspe, sardônio, e ao redor um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda. Uma questão interessante sobre o arco-íris. O arco-íris, pela primeira vez que foi visto, foi lá no Velho Testamento, quando Deus destruiu certa vez o mundo com água, quando Noé, Deus chamou Noé para guardar em cada animal um par, porque ele ia destruir o mundo estava como hoje está, né? Desse jeito que a gente não entende nada, e a misericórdia de Deus já está se acabando com esse mundo, irmão. Esse mundo vai se acabar. Por quê? Porque a maldade dele está chegando até o céu. E aí Deus destruiu o mundo com água, mas toda vez que o dilúvio via chover, ficava com medo. Então Deus colocou o arco-íris, que era uma aliança que Deus fez para que o mundo não se acabasse mais com o quê? Com água. Entendeu? Vamos passar. Aí, essa passagem de Gênesis, capítulo 9 e 11, aí não vai ler não, tá bom. Passa, Kézia. Lá em Salmo, o arco-íris, ele é composto de luz só. E por que ele está no trono de Deus? É porque assim como ele é composto de duas coisas, o salmista diz que a justiça e a misericórdia são a base do trono de Deus. Qual é a base do trono de Deus, irmãos? Justiça, misericórdia. Deus é maravilhoso, né? Assim como o arco-íris é a água, uma luz solar, um efeito que dá aquelas cores, a base do trono de Deus é justiça e misericórdia. Mas Satanás tentou usurpar o trono de Deus em sua posição como governo central. Passa, Kézia. Essa parte a gente não vai falar muito não, porque vai ter um estudo mais muito bem sobre ele. E aí, em Isaías 14, e depois vamos ver lá em Ezequiel também, passa, Kézia. Esses textos falam lá, Ezequiel 28, sobre
como ele era, né? Satanás era um anjo do céu e que ele tentou usurpar o trono de Deus e ele teve que ser expulso. E o que foi que ele fez? Ele contaminou o planeta Terra com o pecado. Hoje nós somos pecadores porque ele introduziu o pecado nos nossos primeiros pais. E hoje nós somos salvos pela graça, mas somos pecadores. Por quê? Quando me fizeram a pergunta uma vez, eu digo, por que o mundo está assim? Você pode dizer, aí eu digo, porque o mundo está assim porque o homem, ele usa mal o livre-arbítrio que Deus lhe deu. O homem toma decisões erradas. O homem só toma decisões, o ser humano em geral, para se afastar de Deus. Mas o pecado se originou em um anjo no céu. E depois que ele foi expulso, ele veio para a terra. Passa, Kézia. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Uma dúvida para tirar? Passa, Kézia. E aí, uma coisa é clara, uma coisa é certa. Deus criou o mundo o quê? Perfeito. Deus entregou o mundo nas mãos de Adão e Eva. Perfeito. Ele tomou por assalto, ele sequestrou esse mundo. Tem um versículo que Jesus fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Por isso que a gente tem que estar se agarrando cada vez mais a Cristo, queridos. Porque esse mundo cada vez mais vai estar já no maligno. A maldade foi introduzida por Satanás. E infelizmente nós já nascemos pecadores. Passa, Kézia. Olha aí, esse verso que diz: chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Olha? Imagina, esse mundo foi tomado por assalto. Passa, Kézia. Travou? Agora o capítulo 4, viu? Capítulo 4, o versículo 4 do Apocalipse 4 diz assim, ó: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, e cujas cabeças são com coroa de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Está no céu. Uma vez, o irmão Ju uma vez perguntou isso a mim, né? Eu queria tanto que ele estivesse aqui hoje. Ele disse: hoje, irmão, quem são os 24 anciãos de Apocalipse que estão sentados nos 24 tronos? Vamos pensar, raciocinar juntos. Para esses 24 anciões, ancião é uma palavra que nos remete a uma pessoa idosa, de cabelos brancos, né? E são pessoas, né? Anciãos são pessoas. Aí não falou que ele era anjo, falou que era 24 tronos vestidos. Passou frente. Aí não, pode ficar aí mesmo. Olha, são mencionados em Apocalipse 12, que estão sentados no trono, estão vestidos de branco, têm coroa na cabeça e são assistentes de Cristo, né? Quem será esse povo? A gente começa a pensar direitinho. Para eles estarem aí, eles já morreram, já passaram pela essa vida, já tiveram morrido, já foram ressuscitados e estão no céu, porque João escreveu o livro do Apocalipse no primeiro século. Então, no primeiro século já tinha gente no céu, meu irmão? Já tinha gente no céu. Como a gente pode saber quem é esse povo? Ou que ideia a gente pode saber? Passa aí, Kézia. E outro detalhe que esses anciãos são vencedores, né? Porque em Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Lembra? 24 anciãos, 24 tronos. Assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no trono dele. Então, além de eles serem pessoas especiais, eles também são vencedores. Claro, porque imagina, a gente ainda vai passar pela experiência da morte, vai esperar Cristo voltar para ele nos ressuscitar, nos transformar para a gente ir para o céu. Mas esse povo já está lá. Quem são esse povo? Passa aí, Kézia. 24 anciões. A gente vê uma ideia ou uma suposição muito clara em Mateus capítulo 27, versos 50 a 53. Diz assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados,
saindo do sepulcro depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse capítulo aí está falando da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, irmãos, ele ressuscitou e ressuscitou um bocado de gente com ele. Essas pessoas contam a história, a Bíblia, que elas foram à cidade para dar testemunho da ressurreição de Cristo. E depois que elas foram lá ressuscitar, elas tinham morrido. E o detalhe é que ele diz assim, muitos corpos de santos, ou seja, de cristãos, foram só cristãos, aqueles que acreditaram em Cristo, que entregaram a vida a Cristo. Eles ressuscitaram, né, com Cristo, foram para a cidade, deram testemunho e depois foram para onde, Ivanildo? Para o céu. E eu pergunto para vocês, há uma possibilidade de pessoas, que a gente não sabe o nome, quem é, de estarem lá no céu, de fazer parte desses 24 anciãos? É uma possibilidade real, é ou não é? Sim, é. Sabe quem pode ser parte desses 24 anciãos? Passa aí, Kelly, vocês têm aí. Por isso é que foi mantido cativo os prisioneiros e deu dons aos homens. Passa aí, Kézia. Outra pessoa que eu acho que pode estar aí. Vocês podem até pensar comigo. Moisés pode ser um desses 24 anciãos? Pode ou não? Moisés morreu, Moisés ressuscitou e Moisés está no céu. Enoque morreu, ressuscitou. Eu pergunto, essas pessoas que eu falei, elas podem fazer parte desse 24 anciãos, sim ou não? Sim, sim. Agora, eu posso provar isso cabalmente, gravar que eles são eles? Também não. Por quê? Porque o Apocalipse não dá o nome deles. O que nós temos é apenas uma sugestão. Que esse tipo de povo que a gente falou agora pode fazer parte desses 24 anciãos. Passa aí, Kézia. Aí veio outro problema. Outra visão que João teve, ele diz assim, ó, no capítulo 6, ele diz, há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Aí, além de ele ter visto 24 anciãos, ele diz, 4 seres viventes, cheios de olhos, por dentro e por detrás. E agora, semelhante ao cristal, também no meio do trono e em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por dentro e por trás. E agora, quem são esses 4 seres viventes? Agora chegou o problema. Primeiro, ser vivente é semelhante a um leão. O segundo ser vivente, assim, além de ter esse ser vivente, esse ser vivente tem características. E aí ele diz, ó, o primeiro ser vivente é semelhante ao quê? Ao leão. O segundo ser vivente é semelhante a um novilho ou um boi. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante às águas quando está voando. Faça a ideia. Tendo cada um deles 6 asas, são cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Acima do trono, a gente percebeu que provavelmente é aquele povo, mas e os 4 seres viventes que estão diante do trono? Primeiramente, ele está